Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, acolhemos cada um de vós que veio estar aqui para celebrar conosco esta Santa Eucaristia. Queremos saudar aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova, por outros meios de comunicação do Santuário, e que, diante de Deus, que nos convida hoje a refletir sobre a nossa confiança e amor totalmente nele, queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas humanas. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor,
Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundis sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles. O Senhor disse-lhe: "De onde vens?" Satanás respondeu: "Venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela." O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Job? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Porventura teme Job a Deus de maneira desinteressada? Não cercaste vós com um muro protetor a ele, à sua casa e a todos os seus bens? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estendei a mão e tocai nos seus bens, e vereis que vos amaldiçoa frente a frente." Disse então o Senhor a Satanás: "Pois bem, tudo o que lhe pertence fica sob o teu poder, mas não estenderás a mão sobre ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Job comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Job: "Estavam os teus bois a lavrar e as jumentas a pastar junto deles, quando os sabeus arremeteram contra eles e os levaram e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Ainda ele estava a falar, quando o outro veio dizer: "Caiu do céu o fogo de Deus e queimou e reduziu a cinzas as ovelhas e os teus servos. Só escapei eu para te vir dar a notícia." Ainda ele falava, quando chegou outro e lhe disse: "Os caldeus, divididos em 3 grupos, lançaram-se sobre os teus camelos e levaram-nos, e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Ainda ele falava, quando outro entrou e lhe disse: "Os teus filhos e as tuas filhas estavam a comer e a beber vinho em casa do irmão mais velho, quando um vento impetuoso veio do lado do deserto e abalou os 4 cantos da terra. A casa desabou sobre os jovens e morreram todos. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Quando Job levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostrou-se por terra e disse: "Saí nu do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isto,
Job não cometeu pecado, nem disse contra Deus nenhuma blasfémia. Palavra do Senhor. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, Senhor, uma causa justa, atendei a minha súplica. Escutai a minha oração, feita com sinceridade. Escutai, Senhor, fazer o meu julgamento, pois vossos olhos veem o que é reto. Se prescrutais o meu coração e o provais com o fogo, não encontrareis em mim escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Eu vos invoco, meu Deus, respondei-me, ouvi-me e escutai as minhas palavras. Mostrai a vossa admirável misericórdia, vós que salvais quem se acolhe à vossa direita. Escutai, Senhor, escutai, Senhor, a minha oração.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, houve uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. E quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Na verdade, quem for o mais pequeno entre vós, esse é que será o maior. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Mas Jesus respondeu-lhe: não lhe o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nessa liturgia da palavra, que com certeza deve tocar o coração de cada um de nós, o grande testemunho de Jó. E depois, com certeza, aquilo que o Senhor nos convida a refletir para sermos seus verdadeiros discípulos. E no Evangelho de hoje nós temos aí duas atitudes que o Senhor apresenta entre linhas para cada um de nós. A primeira é a humildade. E a segunda é a tolerância. Por que a humildade? Porque a humildade se opõe à ambição. Os discípulos estão envolvidos entre eles ali numa conversa que não combina com aquele que segue Jesus. Quem é o maior? Quem é melhor do que nós? Né? Uma pergunta que nós não podemos fazer, ou não devemos fazer, como os discípulos de Jesus. Então Jesus nos convida a ultrapassar a nossa autossuficiência, como seus discípulos, e principalmente, né, nos chama a atenção para aqueles que almejam alcançar títulos e lugares de privilégios. Ultrapassar. Somente quem procura configurar-se a Jesus é capaz de ultrapassar, vamos dizer assim, esses tais desejos de querer sempre estar à frente e em primeiro lugar. Busca de títulos e buscas também de dignidades. É o que a sociedade de hoje sempre procura ir atrás, não é? Quantos não vão atrás e vivem até a derrubar os outros para poder chegar à frente? É o mundo e a sociedade da competição. É assim que nós caminhamos. Mas Jesus vai dar um exemplo muito simples para cada um de nós, como esta criança. Toma uma criança e apresenta esta criança como um exemplo, como um símbolo de humildade. Por isso, o pequeno acaba a tornar-se grande. Por quê? Porque o pequeno é grande, porque é fraco e porque é pobre. O pequeno é independente, necessita da ajuda dos outros. Vamos aqui
Ouvemos aqui a necessidade de uma dependência uns dos outros. Para sermos humildes, somos necessários também reconhecer que nós dependemos uns dos outros. Há pessoas que diz ou que não quer depender de ninguém. Por um lado, nós sabemos, é bom vivermos tranquilos no nosso mundinho, sem incomodar ninguém e nem que os outros nos incomodem. Mas isso é perigoso porque pode causar na nossa vida esta independência e que pode nos levar a sermos autossuficientes. Um cristão não pode ser autossuficiente. Um cristão tem que ser humilde e tem que estar aberto, sim, a ajudar, mas também a receber ajuda dos outros irmãos. Então, perante essa atitude que nós acabamos de ouvir também, como eu falei, a primeira é a humildade, a segunda é a tolerância. Por que a tolerância? Olha, Senhor, nós vimos alguém expulsar demônios no teu nome e mandamos que calasse. Mas Jesus os impede, não os proibais. É uma causa, com certeza, de tolerância, porque o Mestre é para todos. Por isso que Jesus diz, para não os proibir, que ninguém faça nada em nome dele. Deus envia quem Ele quer, meus irmãos, para poder anunciar a sua palavra, para poder agir em nome dele. Deus é livre. Nenhum grupo é mais importante do que o outro, porque diante da ação de Deus, é Ele quem pode tudo. E por isso é que Deus tem muitos modos e maneiras de agir, e que nós devemos ter consciência disso. Se alguém que não é do meu grupo está a falar de Jesus, pois que bem, graças a Deus, não é? Ou que respeita, ou que faz alguma ação que muitas vezes nós não fazemos. Há tantos que não são cristãos, que agem com misericórdia e com humildade, muito mais do que certos cristãos. E o que vamos fazer? Vamos impedi-los de agir cristamente, uma vez que muitas vezes nós não agimos como deveríamos? Depois, nós vimos na primeira leitura o exemplo clássico que aprendemos de Jó, que é a nossa verdadeira grandeza que se revela em um amor incondicional a Deus. É o exemplo que nós vemos nessa primeira leitura, que Jó quer passar para nós. O exemplo de um amor fidedigno, um amor incondicional e que, independentemente de se a vida está boa ou não, ele continua a amar a Deus e a ser fiel a Ele. Jó nos dá um verdadeiro exemplo de amor e fidelidade a Deus numa situação de extrema desgraça, de extremo sofrimento. E talvez há aqui uma coisa que é importante para nós estarmos atentos. Talvez é muito mais fácil reconhecer a Deus quando tudo está muito bem na nossa vida. Quando tudo está a correr bem, é muito mais fácil reconhecer a presença de Deus. Quando a minha família está bem, quando estou bem no trabalho, quando estou rezando. Mas quando eu não estou rezando bem, não consigo me concentrar. Mas quando a minha família está passando uma provação, seja na doença, seja com a falta do emprego, seja com as perseguições e acontecimentos, e aí eu me pergunto, onde está Deus? Deus me abandonou. Não é assim que acontece por aí? Pois é muito mais fácil reconhecer a presença de Deus na nossa vida, quando esse Deus, vou dizer entre aspas, está sempre a fazer a nossa vontade. Esse não é o Deus verdadeiro. Porém, meus irmãos, quando nós pensamos que esse Deus está a nosso serviço, é que nós gostamos desse Deus, que é Pai, e que nos ama, e que não nos deixa faltar nada. Mas confiar no Deus a quem nós
muitas vezes, diante das dificuldades, não percebemos a sua presença, onde está Deus? Por isso, repito, é muito mais fácil acreditar num Deus quando tudo corre bem, do que confiar em um Deus quando tudo se parece difícil e quando percebemos parece que está longe de nós. Jó sabe que depende de Deus e confia nele mesmo assim, mesmo diante da desgraça, do sofrimento. Ele é aquela figura que mostra para nós e que nos desafia diante do amor de Deus em qualquer circunstância. Desafia porque Ele é fiel na pobreza e na riqueza, né? Na alegria e na tristeza, como também na desgraça e na graça. Ele torna-se assim, meus irmãos, uma imagem viva da palavra de Deus em Jesus. Quem for o mais pequeno, esse é que se torna grande. É um exemplo, com certeza, que deve nos ajudar a refletir qual é a imagem de Deus que nós temos no nosso cotidiano, qual é a medida do meu amor para com Deus. Será que eu tenho essa tentação de apenas estar ou me sentir bem e confiante quando tudo está a correr bem? Ou também eu continuo confiando nesse Deus, mesmo diante das dificuldades e dos tempos difíceis da minha vida? Onde me coloco? Onde eu me ponho? Será que eu não me sinto desafiado? Olha, que a leitura é tão interessante que vão os espíritos apresentar-se diante de Deus, e também o Satanás vai lá, porque ele é enxerido, né? Ele gosta de estar em tudo, né? Ele gosta de querer saber de tudo, mas estava diante de Deus para acusar os filhos de Deus. Estava a andar pelo mundo e continua a andar pelo mundo, né? Então é um acusador, mas Deus vai ali mostrar o exemplo de um homem que em tudo é fiel a Deus e que ama a Deus. Olha como é bonito perceber esse pensamento de Deus, né? Diante daqueles que confiam nele, que o amam verdadeiramente. Mas, por mais que Deus permitiu que toda a desgraça acontecesse na vida de Jó, mas Deus também confiava nele, porque conhecia e sabia que ele era fiel. E assim foi. Deus dá e Deus tira. E mesmo diante de tudo isso, nós devemos, como amados de Deus, e dizemos que amamos a Ele, permanecer firmes, permanecer fiéis a Ele. Jesus, que nos faz também um desafio neste Evangelho, para nos perguntarmos de que lado nós estamos, do lado da humildade, do lado daquele que quer caminhar com Ele, ou do lado daqueles que buscam viver acima dos outros, melhor do que os outros, mais importante do que os outros. E também nos desafia a olhar para dentro de nós e nos perguntar, diante das nossas tolerâncias para com aqueles que pensam diferente do que eu, para com aqueles que vivem diferente do que eu, como eu penso e como eu julgo essas pessoas? O Senhor não proíbe ninguém de falar no seu nome e nem agir no seu nome. O Senhor deseja que cada um de nós seja mais um e um instrumento favorável para que o seu reino seja verdadeiramente inaugurado, instaurado na nossa vida e que transforme cada dia a nossa vida, o nosso proceder. Vivermos com humildade é depender uns dos outros, é estar também disponíveis para ajudar e para perdoar. É o que o Senhor nos pede, para que diante desse Evangelho e desta primeira leitura podemos reconhecer a grandiosidade do amor de Deus
e é também a nossa pequenez, porque é assim que Jesus também se revela quando entrega a sua vida na cruz. Todo de Deus. E fez isso porque amava e também porque confiava. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos mais uma boda de ouro. Pode ficar aí mesmo, Obrigado. É o seu Júlio e a Dona Maria. Muito bem. Então, estão comemorando ontem, mas como hoje puderam vir a esse santuário. Vamos pedir a Deus que continue a abençoar a vossa vida matrimonial. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas em um vínculo indissolúvel, desejai agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Ele que coloca. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, quero desejar a vocês e a sua família, muitos mais anos, se Deus permitir, a viver com perseverança e fidelidade, sendo testemunho, não somente para a sua família, mas também para todos nós, testemunho de fidelidade, testemunho de amor, mesmo diante das dificuldades da vida. Muito parabéns. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, tomando uma criança e colocando-a junto de si, Jesus mostrou aos discípulos que o maior entre eles era o que fosse mais pequeno. Peçamos ao Pai que nos ensine a nós também, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos, para que não procurem saber qual deles é o maior, mas sejam humildes como crianças e servos de todos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que são envolvidos pelo grande mistério do sofrimento humano que enche a história do mundo, para que vivam com a humildade e a aceitação de Job, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são vítimas das ciladas e seduções do demónio, para que não blasfemem contra Deus, mas o bendigam por lhes ter dado tudo quanto têm, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos que têm ciúme do bem que outros fazem, para que a resposta de Jesus aos seus discípulos lhes converta o coração e os sentimentos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos à volta da palavra e do altar, para que o Senhor nos torne pacientes na hora da provação e simples como as crianças ao servirmos os que precisam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus Santo, ouvi as preces dos vossos fiéis e ajudai-os a dar testemunho diante dos homens de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse aos apóstolos. Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que nele obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os santos e todos os coros celestes,
proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas, é o reino de Deus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas, é o reino
Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo nesse memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, que se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela vossa companhia, por aqueles que também nos acompanharam em casa. A bênção de Deus permaneça em vós para sempre. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.